barca de saída no Flamengo. Existe uma lista na mesa do Filipe Luiz com vários nomes de jogadores que devem sair e todo mundo foi pego de surpresa aí. Matheus Gonçalves é o que encabeça essa chave, é o principal na lista de saída. Aí eu te pergunto, Matheus Gonçalves é um jogador injustiçado no Flamengo? Arrascaeta resolve desabafar após várias críticas de jornalista aí. Assim que perdeu o segundo gol, lá começou uma enxurrada de críticas sobre o jogador. Essa é a verdade. E o Flamengo encerrando os preparativos para enfrentar o Bahia nesse final de semana pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá de cantinho que taca o dedo no like e se inscreva, meu filho. Porque um flamenguista de verdade apoia o outro. Clicou no like, se inscreveu, abençoado, fala o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai ganhar do Bahia, que vai seguir firme e forte no Brasileirão. E quinta-feira vamos sapecar a LDU. Põe fé? Comenta aí, meu filho. Fala, meus fofos, vocês estão bom, eu tô bom, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Meus amigos, nosso Mengão está prestes a entrar em campo aí no final de semana. Mais uma partida importantíssima. Flamengo, terceiro colocado Brasileirão. Tem que vencer e vencer para poder voltar as cabeças aí. Agora tem Bragantino e o Palmeiras aí à frente do nosso Mengão. Bragantino segundo, Palmeiras liderando. Então não podemos gritar segue o líder, porque o líder não é o nosso Mengão, né? Mas a verdade é que o Flamengo tem total potencial para recuperar o primeiro lugar e vai lutar por isso. O Filipe Luiz vai em busca aí das vitórias. O último time esboçado no último treino dessa sexta-feira, ele colocou no ataque ali Bruno Henrique e Pedro, né? Não inovou muito não, mas é o mais ou menos que a gente vai dar para ver. Outra coisa ali, uma mudançazinha que teve, que ele recuou um pouco o Gerson, colocou o Gerson de volante e o Luiz Araújo fazendo a função que o Gerson faz hoje, mais pela ponta direita. Então podemos ter essa surpresa aí, Bruno Henrique pela ponta esquerda, Pedro centralizado e Luiz Araújo na ponta direita. Então o Flamengo deve ter algumas mudanças. Outras mudanças devem ser na zaga. Sai o Danilo e volta o Léo Ortiz, né, que é o principal zagueiro aí, que cedeu a vaga, né, foi tirado no último jogo para a entrada do Danilo. Todo mundo fala que o Filipe Luiz errou, que devia ter tirado o Léo Pereira, mas a verdade é que ele tirou o Léo Ortiz e agora o Léo Ortiz volta. Ainda não vamos falar em provável escalação porque o time esbolçado no último treino, hoje, durante o treino aí, a gente até tem as informações, mas a gente vai deixar para amanhã, porque aí fica mais maduro as ideias, coisa e tal. Ainda tem avaliação ainda do Plata e também do Cebolinha, que vão ser avaliados, né, porque estavam ali. Cebolinha lesionado, Plata com edema ósseo. Até tá liberado do edema ósseo, ainda não sabe se vai partir, então a gente vai ter que aguardar aí para ver. Seguindo o baile aí, Flamengo que acabou de contratar Jorginho, tem o desejo de contratar aí Marino, Ener Sosa, jogador do Nacional da Colômbia, 22 anos, está na faixa de 12 milhões de euros. O Flamengo mira a contratação desse jogador novo, que teve passagem pelo Palmeiras em 2019, no Sub-20, ainda não foi aproveitado, e o Flamengo pode estar fazendo essa contratação para reforçar ainda mais o elenco. Mas o Flamengo está contratando mais um atacante? Sim, meus amigos, porque existe uma lista que pegou todo mundo de surpresa aí, e o Flamengo tem vários jogadores ali que devem sair agora no meio do ano. E uma coisa é a mais espantosa de todas, teve um deles que pediu para sair. Segundo o GE, o Flamengo tem uma lista de jogadores para sair, seria Michael e Cebolinha, mas existe a possibilidade também, em apuração nossa, Matheus Gonçalves, Luiz Araújo, Cleiton, Everton Araújo e Wesley. E tem também a chance de bobear, o Gerson também vai sair nessa janela. Então o Flamengo tem uma lista de jogadores que devem sair no meio do ano. Isso aí é por causa de crise? Não. Segundo informações do GE, Cebolinha e Michael não têm as características necessárias para estar ali no ataque do Flamengo. O Cebolinha se lesiona muito, o Michael mexe muito, movimenta muito, mas finaliza pouco. O Flamengo quer um jogador que faça essa função de ponta e que consiga fazer mais gols, que não é o caso de nenhum dos dois. Então o Flamengo estuda uma negociação com eles no meio do ano. Chegou proposta por eles? Não, até agora não. No caso do Michael, o que mais espanta é que o Michael fez de tudo quando estava na Arábia para voltar para o Flamengo. Voltou bem, marcou o jogo gol logo na estreia, depois se lesionou, depois voltou, foi titular com o Tite, foi titular com o Filipe Luiz. E o jogador agora, segundo o GE, no começo do ano, pediu para sair do Flamengo, pois não estava se sentindo bem. Vai entender, acho que o Michael tem problema psicológico, cara. O cara é doido. O cara fez de tudo para sair da Arábia e vir pro Flamengo. Agora tá querendo sair do Flamengo para qualquer outro time. Fez de tudo. Deu prioridade ao Flamengo, falou que
amava o clube, que esse, que aquilo, agora tá nessa onda aí. Ou essa informação não vai se confirmar mais pra frente, ou o Michel é doido, só pode, um dos dois. Agora, o outro aí seria o Cebolinha. Cebolinha que deu declarações pós um jogo lá, de que, pós o jogo contra o Grêmio, que um dia voltaria pro Grêmio no futuro próximo. Isso aí não caiu bem com a torcida, mas não é nem por isso que ele vai sair não. Muitas informações que chegam aí que, de bastidores, que ele está insatisfeito com as lesões que ele vem sofrendo no Flamengo e ele acha que mudando de ambiente pode mudar. Aí já é superstição do cara, né? Aí é coisa da cabeça dele. Mas a verdade é que o Cebolinha está bem abaixo do que a gente esperava dele no Flamengo. Quando ele começa a jogar bem, ele se lesiona. Então as lesões estão sempre atrapalhando. Então de repente seja bom para o Flamengo. Mas pegou de surpresa por quê? Porque Michael tem ainda mais 3 anos de contrato pela frente. Cebolinha tem mais 2 anos de contrato pela frente, até o final de 2027. E já está querendo negociar o jogador, meio estranho. E a contratação de outro atacante pro lugar dele tem que ser imediato, porque o Super Mundial já está batendo na porta, é o mês que vem. Ou seja, a janela vai abrir o mês que vem, em caráter especial. No início, ali no dia 2, ela abre em caráter especial para contratar só os times que estão disputando o Super Mundial vão poder contratar. E aí o Flamengo vai tentar contratar um lateral direito, um zagueiro, um meio-campista amador que possa revezar com a Arrascaeta ou substituir o Arrascaeta futuramente, já que eles estão enrolando para renovar com o Arrascaeta. Talvez eles já estão estudando aí a saída do jogador. E um ponta para colocar no lugar ou do Cebolinha ou do Michael. Então essa é a informação. Não há muita gente aí que acredita, né? Não há também quem não crave que o Juninho possa sair. Mal chegou e já possa sair. Que foi um erro a contratação do Juninho, assim como foi do Carlinhos no passado. Então muita coisa vai acontecer, mas a verdade é, o Flamengo tem que se reforçar, tem que pensar no Super Mundial e tem que ter foco. Última entrevista coletiva do Cebolinha, ele disse que o objetivo dele no Flamengo era conquistar a Libertadores, já que ele não tem Libertadores no seu currículo. Quando ele chegou, o Flamengo já tinha acabado de conquistar a sua última Libertadores, né? O tri da Libertadores. E ele tem esse desejo, a ambição dele. Mas se ele já está na lista para sair, então as coisas estão meio... As informações estão desencontradas aí. A você, o que você acha? Flamengo hoje deve liberar esses jogadores dessa forma e se reforçar novamente para o Super Mundial em cima da hora? Comenta aí. Lembrando que o Jorginho está chegando. Eu vou trazer uma curiosidade aqui, ó. Vamos ser sinceros aí. Matheus Gonçalves é injustiçado ou está sendo superestimado pela torcida? Com o Tite foi preterido por Lohan. Preferiu o Lohan do que o Matheus Gonçalves. Com o Filipe Luiz está no fim da fila pela vaga no ataque. Ele era meia, disputava com o Lohan. Agora o Filipe Luiz põe ele de ponta e ele está em último. Todos os outros estão à frente dele. O moleque tem talento, isso é inegável. Mas por que será que ele não consegue engrenar de vez no elenco principal? Estaria faltando intensidade, regularidade, ou será que o Flamengo está desperdiçando uma joia? O que vocês acham aí? Comenta aí. Então, meus amigos, a verdade é que o Matheus Gonçalves com o Tite foi pouco aproveitado porque o Tite achava que o Lohan seria mais negócio. E agora com o Filipe Luiz acha que qualquer um, até o Juninho, é melhor do que coloca o Matheus Gonçalves. Mas o Juninho não é centroavante, o Juninho é um centroavante que joga pelas pontas. Então o cara é sem posição também. O Matheus Gonçalves com o Filipe Luiz ficou sem posição. O Gerson não tem posição com o Filipe Luiz. O Gerson uma hora tá na ponta, outra hora ele tá centralizado. Então, qualquer jogador com o Filipe Luiz vira uma espécie de coringa. É hora de meter o pé na bunda do Filipe Luiz e contratar o JJ que está desempregado? Não, acho que não. Acho que o problema do Flamengo é exatamente essa impaciência com os técnicos. Porque a culpa não é só do técnico. Nos últimos anos aí o Flamengo sempre fez péssimas campanhas na Libertadores. Até em anos que o Flamengo foi campeão, o Flamengo fez péssima campanha na primeira fase. Então na segunda fase passou em segundo do grupo e conseguiu depois performar e conquistou. Mas a verdade é, na Libertadores a gente vem mal há muito tempo. Do ano passado para cá, apenas uma vitória fora de casa. O resto tudo empate e derrota. Inclusive foi esse ano contra o Deportivo Táchira, na Venezuela. Então o Flamengo teve essa vitória que não tinha muito tempo. Até melhorou se você for analisar bem. As campanhas do Flamengo têm sido pífias na fase de grupos. Isso aí é inegável. E com vários técnicos. Então já passou uma enxurrada de técnicos. Pelo menos uns 10 deve ter passado depois que o Jorge Jesus saiu. E a campanha do Flamengo é ruim desde a época do Jorge Jesus na primeira fase da Libertadores. Então a gente não pode também culpar só o técnico.
Mas aí se for olhar para as outras competições, no Brasileirão a gente está em terceiro, tá bem. Poucos pontos atrás do líder. A gente, na Copa do Brasil, está encaminhando aí mais uma classificação para as oitavas. Ou seja, o Flamengo ainda tem uns números muito bons com o Filipe Luiz. O Filipe Luiz continua tendo mais títulos que derrota. Então é um cara que está se consagrando. É um técnico novo, tem que ter paciência, vai errar igual está errando, isso aí é normal. Tem que escutar os conselhos dos outros, né, que estão ali no clube para ajudar. Inclusive o José Boto, que já foi técnico e hoje é dirigente. Ele tenta dar conselhos e no final das contas as Felipe Luiz não ouve. Ó, segundo o Mauro César aí, Pereira, José Boto tem cobrado o Felipe Luiz, o técnico ouve, mas isso não tem apresentado efeito prático, pois ele segue agarrado às ideias, às suas ideias, né? Então ele está sendo teimoso, isso que o Mauro César quer dizer aqui. Ou seja, o Boto está ali cobrando, está mostrando ele que está no caminho errado, ele está errando. Então as coisas vão se encaixando, claro. Num jogo ele ainda não implementou o que o Boto falou, mas no outro vai implementar. O Boto também vai errar, isso é normal. Perder vai ter uma derrota ou outra. O que não pode acontecer é perder para times muito mais fracos do que ele, do que o Flamengo. No caso, o Flamengo perdeu aí para o Central Córdoba no primeiro jogo e empatou no segundo lá na Argentina. Um time que o salário, se você pegar lá o elenco do Flamengo, está avaliado em 1 bilhão e 200. O elenco do Central Córdoba, pasme, 100 milhões de reais. Ou seja, 10 vezes menos, 12 vezes menos. Então isso não pode acontecer. E o Flamengo segue firme e forte. Agora o assunto aí que a gente tinha comentado, resposta do De Arrascaeta aos críticos. De Arrascaeta tem sido criticado diretamente. E o pessoal vai pegando o pé dele porque ele perdeu o segundo gol contra o Central Córdoba. Ele deu uma arrancada, chegou lá na frente, não teve gás de fazer o gol. E muita gente está falando que a condição física dele está ruim, que ele não tem fôlego, que ele não aguenta. A verdade é que ele faz um ano melhor do que os anteriores, se for parar para pensar bem. É o artilheiro do Flamengo na temporada. Outro detalhe, ele queria renovar com o Flamengo em caráter vitalício, algo que não vai acontecer, mas o Flamengo estuda assim renovar com ele. E ele agora já deixou os seus representantes, os seus staff, os seus empresários ouvirem, né, o propósito de outros clubes, inclusive de fora do Brasil. Aliás, só de fora, que no Brasil foi que não joga mais ninguém, mas de fora do Brasil, para que ele possa sair do Flamengo caso a proposta seja boa. Mas por que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso para se valorizar, porque o Flamengo até agora não se manifestou que vai renovar, fica enrolando, coisa e tal. E aí ele soltou uma nota aí que ele em fase de querer renovar. Ele que tem contrato até 2027, mas já está querendo renovar porque ele está querendo mais tempo de contrato e aumento de salário. E o Flamengo está enrolando, então ele está tentando se valorizar jogando para qualificar, para eles verem condições de renovar com ele, para ele poder ter esse aumento e mais tempo de contrato. Só que ao mesmo tempo as críticas dos jornalistas aí, youtubers e muitos torcedores estão atrapalhando esse esquema dele. Então ele veio a público aí a falar, ó, Arrascaeta responde críticas sobre o gol perdido no confronto contra o Central Córdoba, mesmo depois do camisa 10 ter marcado um golaço no jogo. No comentário havia uma reclamação ao uruguaio que não teve condições físicas para seguir na corrida do lance desperdiçado. O meia respondeu que o atletismo é outro esporte e completo com o futebol da internet é foda. E quis dizer que o atletismo é que você vai correr o tempo todo. Então o jogador não tem que correr o tempo todo. Mais ou menos o que ele quis dizer. E que a internet fala demais, né? Mas a verdade é que o Arrascaeta tem deixado a desejar um bom tempo, embora esteja jogando melhor do que outros anos. Se ele realmente tem o interesse de renovar, ele tem que focar nisso. Mas ele não teve nem culpa nessa partida. Nessa partida todo mundo teve mal. E até que se for analisar bem, nas outras partidas aí ele tem sido melhorzinho em campo. Está salvando aí o De Arrascaeta, o Pulgar, o Rossi e o Léo Ortiz. Os outros jogadores estão abaixo do esperado. Muitos dizem que depois que o Gerson renovou, caiu de produção. E depois também que teve as lesões aí, o Alexandre caiu, entre outros jogadores. Mas a verdade é que o Flamengo vai se reformular, vai mudar um bocado de jogador no meio do ano. E o Super Mundial a gente tem que fazer uma campanha pelo menos razoável. Pode ser muito ruim não. Abençoado, Flá. Aqui é o Flamengo. Taca o dedo no like e se inscreve. Tamo junto. Então, fui. Valeu, amigos.